Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a nossa vida. Nós estamos dando início a este momento de louvor e adoração ao nosso Deus, reconhecendo que o Senhor tem sido bom para conosco e diariamente tem renovado a sua misericórdia sobre a nossa vida. Nós estamos falando aqui do templo da Igreja Presbiteriana Nova Vida, em São Miguel do Araguaia. E para nós é um prazer muito grande ter você aí do outro lado, podendo participar conosco do nosso momento de adoração e louvor ao Senhor nosso Deus. Eu quero convidar você a estar convidando as pessoas que estão próximo a você aí, para que você possa convidá-las também, para que possa se achegar até o seu smartphone, a sua televisão, o seu tablet, o seu computador, e possa participar conosco desse momento de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Pegue a sua Bíblia, cante conosco, participe conosco das leituras, da oração, do momento de louvor e do momento também de edificação da palavra do Senhor. Eu creio que Deus tem uma palavra para você nesta oportunidade. Por isso, para a gente iniciarmos, nós queremos orar ao Senhor, pedir ao Senhor para que Ele possa falar ao nosso coração. Queremos nessa oração agradecer ao Senhor, queremos também nessa oração pedir perdão pelos nossos pecados. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus nesta hora. Bendito Deus e eterno Pai, nós muito te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. O Senhor tem conduzido as nossas vidas, tem nos proporcionado perdão, tem renovado as nossas forças. Pai Celeste, nós te agradecemos por este momento que estamos aqui apresentando a Ti as nossas vidas, que o Senhor possa estar nos preparando para receber a palavra do Senhor. Dai-nos, ó Pai, a iluminação, a direção espiritual e a compreensão da Tua palavra. É a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero convidar você, meu irmão, para estar abrindo a sua Bíblia aí na sua casa, no livro dos Salmos, o Salmo de número 95, o verso 1 até o verso de número 11. Salmo de número 95, todo o saltério nós estaremos lendo esse saltério agora, neste momento. Que você possa abrir a sua Bíblia, que você possa acompanhar a leitura aí na sua casa também. Convite a louvar o Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmo, porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O salmista, no Salmo 95, ele nos faz um convite para adorar ao Senhor.
E a forma que o salmista nos convida a adorar não é de uma simples forma, é com alegria, é com júbilo, porque nós estamos celebrando o rochedo da nossa salvação. Nós estamos adorando conforme o versículo 3, porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande rei, acima de todos os reis. Não, nós adoramos ao Senhor porque Ele é o nosso Deus. Nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós adoramos ao Senhor porque há uma promessa para aqueles que são adoradores do Senhor. E a promessa está aí no finalzinho do versículo de número 11. Aqueles que adoram ao Senhor com júbilo, com essa alegria, com ações de graças, estes sim entrarão no descanso, entrarão no gozo eterno do nosso Pai. Mas se você não quiser adorar, se você não quiser render, se você não quiser prostrar, ajoelhar diante desse Deus, você tem todo o direito. Só não tem direito de usufruir, de entrar no descanso do Pai Celestial. Portanto, eu quero convidar você, mesmo aí na sua casa, eu sei que você gostaria, assim como eu, de estarmos todos juntos aqui na casa do Senhor, adorando, bendizendo, servindo ao Senhor. Mas infelizmente, devido à pandemia que nós estamos vivendo, isso não está sendo possível nesses dias. Mas eu quero convidar você, aí na sua casa, que você possa chamar as pessoas que estão aí ao seu lado, e você possa cantar conosco, você possa celebrar com júbilo o rochedo da nossa salvação. Quero convidar aqui a equipe de música para nos conduzir então a este momento de louvor, de gratidão, de exaltação, de celebração ao Senhor nosso Deus. Cante conosco, vamos cantar ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Na nossa primeira canção, nós estaremos dizendo que todo ser que vive, ele deve louvar e bendizer ao nome do nosso Senhor. E então, neste momento, eu te convido a fazer isso, a adorar ao nosso Deus, louvá-lo, porque Ele é digno, porque Ele é um Deus maravilhoso para nós, e por isso nós devemos adorá-lo. Louvemos com a canção Teu Santo Nome. Que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo com tudo que há em mim, confessarei. Que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo se confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. Céus e terra passarão,
podermos adorar, louvar e bendizer ao nome do nosso Senhor. Na nossa próxima canção, nós estaremos reconhecendo que o nosso Deus, Ele é grande e que somente Ele é digno de todo louvor, de toda a nossa adoração. Então, neste momento, que você possa sentir o desejo, a vontade de engrandecer ao nome do Senhor, agradecer a Ele pelo que Ele tem feito e realizado em sua vida. Adore ao nosso Deus com a canção Grande é o Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, nós queremos o teu nome engrandecer e agradecer por tua poderosa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer por tua poderosa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. E em nossa última canção, agora nós estaremos dizendo ao nosso Deus que nós sabemos, nós reconhecemos que mesmo em meio à dificuldade, em meio aos problemas que virão, o nosso Senhor, Ele sempre estará conosco. Estará sendo o nosso guia, estará sendo o nosso abrigo, o nosso ajudador. Então que nós possamos neste momento reconhecer isso, render ao Senhor a nossa gratidão e o nosso agradecimento com a canção Sobre as Águas. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me somergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas.
Deus, a minha salvação. És o meu dono, minha razão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me sobreger, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha razão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia, Vamos estar orando. Senhor meu Deus, nós louvamos ao teu santo nome, engrandecemos ao Senhor porque tu és maravilhoso, tu és bendito, tu és grande, Pai querido. Estamos, ó Pai, diante da tua presença com os nossos corações quebrantados e agradecidos pelo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas. Ó Pai, nós te pedimos para que neste momento o Senhor abra os nossos corações para receber da tua palavra. Ó Pai, vá de encontro a cada ouvinte, ó Pai, cada pessoa que está vendo, ó Pai, este vídeo. E, ó Pai, os encha com a tua presença, ó Pai, com o teu conhecimento. Use a vida do pastor para falar de ti. Que ele seja um instrumento, um canal, ó Pai, em tuas mãos. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus, eu oro agradecido. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Como é bom cantar louvores a esse Deus. Como é bom exaltar esse Deus que é o nosso Deus, que é o nosso Salvador. Dizer canções como essa que cantamos: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Como é bom sabermos que um dia todos nós iremos confessar que só o Senhor é o Senhor Jesus Cristo. E como é bom saber que podemos descansar, porque esse Deus é o nosso guia, é o nosso protetor, é o nosso ajudador. Depois dessas canções maravilhosas, eu quero convidar você à meditação na palavra do Senhor. Você aí na sua casa, que você possa estar abrindo a sua Bíblia no livro de Marcos. Nós vamos dar sequência às mensagens dentro do livro do Evangelho de Marcos, e hoje nós iremos meditar o capítulo 3, do verso 20 até o verso de número 35. Marcos, capítulo 3,
do verso 20 até o verso de número 35, que você possa estar acompanhando a leitura aí, porque logo após a leitura nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Diz assim: então ele foi para casa, não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que havia descido de Jerusalém dizia: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Isto, chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado ao lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentado ao redor dele, e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Vamos orar. Deus bendito, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos a tua direção para que possa falar ao nosso coração. Ó Deus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração, para que possamos entender a palavra do Senhor nesse momento. Fale conosco, é o que pedimos, e pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, nós temos ao longo da história humana diversas manifestações extraordinárias de Deus. E estas manifestações sempre produzem impacto entre as pessoas. Quando o Senhor se manifestou a Moisés, ali no Monte Sinai, revelando a lei, a palavra do Senhor nos registra que o Senhor estabeleceu limites para o povo, de forma que o povo não podia atravessar, ultrapassar os limites estabelecidos pelo Senhor. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 19, no verso 16, você vai ver isso está escrito lá em Êxodo 19, 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta. Preste atenção agora, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. O que é isso? Houve um impacto na vida daquelas pessoas mediante a manifestação do Senhor.
Na vinda de Jesus Cristo ao mundo, encontramos mais uma vez Deus comunicando a sua vontade ao mundo na pessoa do Senhor Jesus. Só que não foi agora apenas a palavra falada, mas a palavra que se tornou carne. João, no seu evangelho, no capítulo 1, no versículo 1 e também no versículo de número 14, vai dizer o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando você continua a leitura aí no evangelho de João, no capítulo 1, você vai chegar no versículo 14, e vai estar escrito assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Ou seja, Jesus, o Filho de Deus, assumindo a natureza humana e habitando neste mundo. A presença do Filho de Deus nesse mundo também gerou impacto na vida das pessoas, assim como meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga que está nos ouvindo nesse momento, que a presença e a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo ainda gera impacto na vida das pessoas neste mundo. O próprio evangelista Marcos, ele vai narrar para nós, ele vai apresentar para nós alguns impactos da presença de Jesus neste mundo, pois mostra o Senhor Jesus declarando pecados perdoados, o Senhor Jesus ensinando com autoridade jamais vista pelos homens, o Senhor Jesus libertando pessoas possessas de um espírito maligno, o Senhor Jesus se apresentando como a fonte verdadeira de vida, o Senhor Jesus se apresentando como aquele que transforma a vida daquele que é desprezado num instrumento dele para abençoar outras vidas. E a grande pergunta que nós devemos ver ou perguntar: como que as pessoas reagiram diante dessa manifestação do Filho de Deus no mundo? Como as pessoas reagiram diante do impacto proporcionado, pela presença do Filho de Deus nesse mundo? Quero trazer essa pergunta para você aí, meu irmão, minha irmã. Como as pessoas reagem quando o santo evangelho de Jesus é anunciado, é apresentado, é pregado? O texto bíblico que nós acabamos de ler, o texto que nós estamos meditando nesse momento, em especial, ele traz a reação por parte dos parentes de Jesus. Ele traz também a reação por parte dos escribas. E ele traz também para mim e para você, no final do texto, ele nos apresenta qual deve ser a reação correta diante da manifestação do Filho de Deus nesse mundo. E diante disso, eu quero convidá-lo a refletir comigo sobre o seguinte tema: as reações diante da manifestação do Filho de Deus neste mundo. Vou repetir: as reações diante da manifestação do Filho de Deus neste mundo. E a primeira coisa que eu quero que você considere comigo, a primeira coisa, porque eu creio que existem reações que geralmente acontecem na vida das pessoas. E quais são essas reações que as pessoas têm diante da manifestação do Filho de Deus? Primeiro, considere comigo, por favor, que a presença do Filho de Deus na terra, ela foi interpretada como loucura. Se você olhar os versos de número 20 e o 21, você vai ver isso. Então ele foi para casa,
Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. O texto que nós estamos estudando, estamos meditando, o texto nos mostra que o Senhor Jesus foi para a sua casa, juntamente com os seus discípulos, e uma numerosa multidão foi com ele também, ao ponto dessa multidão, das pessoas que estavam seguindo, comprimia a Jesus, de tal forma que ele não teve condição nem de se alimentar. Os parentes de Jesus, tomando conhecimento do que estava acontecendo, do ensino que o Senhor estava ensinando, das obras, da presença de Jesus, o que essa presença de Jesus estava gerando na vida das pessoas, eles entenderam que ele estava fora de si. E algumas versões vão dizer que ele estava o quê? Louco, que ele estava maluco, que ele estava amalucado. E perceba então, meu querido, que os parentes de Jesus, eles se preparam para prendê-lo, para não deixar ele continuar fazendo a vontade do Pai. O entendimento que os próprios parentes de Jesus tiveram a respeito dele era que ele estava louco e precisava ser preso, precisava estar preso. Mas preste atenção comigo, não só foi apenas os parentes de Jesus que reagiram dessa forma, os escribas também reagiram dessa forma incrédula. Os judeus, enquanto nação, não creram, não compreenderam, a princípio, a manifestação do Filho de Deus entre eles. O evangelista João, ele vai trazer para nós, no Evangelho de João, ainda no capítulo 1, no verso 11, ele vai dizer o seguinte: veio para os seus, ou melhor, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Veja então, que tanto a família do Senhor, como a nação dos judeus, não tiveram a nação tiveram essa resistência com referência à manifestação do Filho de Deus entre eles. Nós temos aqui também um terceiro grupo de pessoas, que são os gentios. Os gentios que não faziam parte do Antigo Testamento, da família de Abraão. Eles não faziam parte, então, da família do Senhor Deus, e eles também não tiveram um pensamento diferente dos parentes e dos judeus. Os gentios, especialmente, como Paulo diz lá na primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer que os gregos consideravam a cruz de Cristo como loucura. Eles entenderam isso. Isto porque eles entendiam que por meio da sabedoria humana, eles poderiam resolver todos os problemas. A resposta seria encontrada mediante a sabedoria humana. Entretanto, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a resposta e a solução para as necessidades humanas vieram por meio de Jesus, o Filho de Deus, não fazendo uso de sabedoria humana, mas mediante a cruz de Cristo, que traz o perdão de nossos pecados e que nos restaura na presença do Senhor. É mediante a cruz de Cristo que nós encontramos poder e sabedoria de Deus. Veja que diante do impacto da presença do Filho de Deus na terra, uns, infelizmente, agem com incredulidade. Outros veem na vida de Jesus, na pessoa de Jesus, na obra de Jesus, uma loucura, algo inconcebível na mente humana.
e a grande indagação que podemos fazer: por que essas pessoas têm esse tipo de interpretação? Por que as pessoas olham para Jesus e entendem que, ou melhor, que olharam para Jesus, olharam para as manifestações que estavam acontecendo, né, e achavam que ali havia loucura? Sabe por quê? Eu quero ilustrar isso de forma bem simples, para que você e eu possamos entender nesse momento. Eu quero ilustrar esse momento de loucura daquelas pessoas em acharem que essa manifestação era coisa de louco, através da figura do espelho. Era como se o Senhor Jesus colocasse diante das pessoas espelhos bem iluminados. E você já observou que quando se colocamos diante de um espelho, que há luz, de um ambiente que está bem iluminado, o que acontece? Sabe o que acontece? Acontece que as imperfeições, elas são o quê? Salientadas. Assim, meu querido, as pessoas diante de Deus viam as suas imperfeições sendo salientadas. E diante de Jesus, as pessoas estavam tomando consciência de que as suas fontes de segurança eram totalmente insuficientes. Quando essas pessoas deveriam reconhecer isso e voltarem para o Senhor, elas preferiam dizer que o Senhor estava louco. O Senhor Jesus estava manifestando entre eles, e essa manifestação fazia com que eles reconhecessem que estavam andando em caminhos errados, que eles precisavam de voltar para o caminho que conduz à salvação, e esse caminho era o Senhor Jesus. Mas muitos deles, reconhecendo isso, não quiseram aceitar o Senhor Jesus Cristo. Portanto, era mais fácil falar que ele estava louco, que ele estava possesso, como disseram os escribas. Nós vemos isso registrado aqui no Evangelho de Marcos. As pessoas não querendo reconhecer o Senhor Jesus como Messias, como aquele que tinha poder para perdoar os pecados. Quando o Senhor Jesus disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, o Senhor Jesus estava mostrando que os problemas daquele homem não estavam especialmente na saúde física, na perfeição ou imperfeição do seu corpo. Havia problemas internos, havia pecados ali que precisavam ser perdoados. Nisso, a referência de segurança foi atingida. Porque no entendimento das pessoas, ter uma boa saúde, ter um bom corpo, ou ter um corpo perfeito, é referência de segurança. Mas Jesus estava mostrando para eles que isso não era sinal de segurança. Não basta ter uma saúde perfeita, se nós não resolvermos os nossos problemas internos. Nós somos pecadores e carecemos da graça, do sacrifício remidor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode estar na flor da sua saúde, no vigor todo da sua saúde, mas se você não tiver os seus pecados perdoados pelo sangue de Cristo, você está condenado à morte eterna. E Jesus atingiu isso. Jesus colocou isso na vida, ou mostrou isso para aqueles que estavam à sua volta. O Senhor Jesus também, ele confrontou os poderes malignos, expulsando demônios que tomavam conta e agiam no coração das pessoas. E neste ato aqui de expulsar o demônio, Jesus estava mostrando que eles precisavam muito mais do que uma segurança política. Veja por quê.
Entenda comigo por quê. Porque muito mais do que uma autonomia política, porque na época os judeus estavam indo reféns do poder romano. O Senhor Jesus mostra que havia poderes dentro do coração das pessoas e que antes de mais nada, eles precisavam de libertação desses poderes, porque a segurança externa não era suficiente. Precisava de uma segurança interna, e essa segurança só poderia ser promovida se os poderes internos fossem expulsos e fosse estabelecido no coração humano um reino diferente, o reino de Deus. Queridos, quantos de nós temos dividido o espaço do nosso Senhor, o espaço do nosso Salvador, o espaço que Ele deveria ser dele no nosso coração? E nós precisamos, meu irmão, abandonar todas essas coisas. Nós devemos confiar unicamente, exclusivamente no Deus Todo-Poderoso. Os judeus contestaram muito a Jesus, exatamente porque o Senhor Jesus estava mostrando que o problema humano não estava somente no campo moral, que obedecendo algumas regras religiosas e morais estariam quites diante do Senhor Deus. O Senhor Jesus mostra que diante de mais nada, nós precisamos de um relacionamento de comunhão restaurada com Deus, e que essas mudanças, ou melhor, que essas mudanças são internas, e que essas mudanças nos levam para junto do Senhor. Não adianta, meu irmão, eu me mostrar um camarada santo, um camarada aparentemente temente a Deus, mas se dentro do meu coração eu confabulo coisas que não agradam ao Senhor, se eu maquino, se eu penso em coisas que vai em desacordo com a presença do Senhor. Existe um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. Nós não comungamos de muitos dos seus pensamentos, mas ele foi muito feliz no seu livro Desespero Humano, quando ele diz o seguinte: pecado é em desespero de não querer ser o que é diante de Deus. Ele diz que pecado é um ato em desespero de não querer ser o que somos diante de Deus. As pessoas não querem assumir o que são. As pessoas não querem assumir que precisa da graça de Deus, que precisam de um socorro divino, que precisa das mudanças internas que só o poder de Deus pode fazer na vida das pessoas. O que é a grande resistência que o mundo de hoje tem para com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, para com a igreja do Senhor Jesus Cristo, é porque as pessoas não querem ser tocadas em suas posições, não querem ser tocadas em suas mazelas, não querem ser tocadas em suas compreensões a respeito delas mesmas. Mas precisamos entender, meu querido, que quando Jesus coloca espelhos diante de nós, é para que possamos ver as nossas imperfeições e ver que as nossas referências de seguranças são imperfeitas. O Senhor Jesus, Ele nos oferece uma referência de segurança verdadeira, porque nós não podemos confiar em pessoas sobre segurança para nós. Nós não podemos colocar os nossos recursos materiais à referência de segurança. Nós não podemos colocar a nossa referência de segurança na beleza física, na saúde física. Nós não podemos colocar na ordem política a referência de segurança. E a palavra de Deus vem nos mostrar
que a nossa referência de segurança se acha quando nós nos unimos a Deus em fé, mediante ao Filho de Deus, a saber, o Senhor Jesus Cristo. E o povo daquela época não entendeu isso. Não entendeu que Jesus não estava louco. Não entenderam que Jesus estava querendo trazer o bem para eles. O povo daquela época entenderam que Jesus estava louco, porque estavam revelando a verdadeira natureza delas. E porque Jesus revelou as suas verdadeiras necessidades, eles então acharam que ele estava louco. E da mesma forma acontece nos nossos dias. As pessoas acham que embarcar nessa viagem do Evangelho de Cristo é loucura, é doideira, é algo que não cabe na mente humana. Querido, se você tem pensado dessa forma, não pense assim, porque o mundo em que vivemos, ele está para acabar, ele está caminhando para o seu fim, está caminhando para uma destruição, e só Jesus pode nos dar uma esperança, só Jesus pode trazer a verdadeira esperança. É só através de Cristo que nós podemos ter a esperança que nós iremos entrar no descanso que o Deus Pai tem preparado. Nós lemos isso no texto que iniciamos a nossa meditação. Nós lemos que há um descanso para aqueles que são tementes ao Senhor. Então, meu irmão, Jesus não é louco, o Evangelho de Jesus não é loucura, mas é a salvação para todos aqueles que nele crê. Reconheça que Jesus é a verdadeira esperança na sua vida. Mas a segunda coisa que eu quero considerar com você, eu quero considerar com o impacto da presença de Jesus nesse mundo, além dessa presença ser interpretada por loucura como alguns, essa presença ela foi recebida com blasfêmias. Se você olhar o verso 22 ao verso de número 30, você vai ver isso. A presença do Filho de Deus na terra, ela foi recebida como blasfêmias. O texto que nós acabamos de ler, o versículo 22 ao versículo 30, nós vamos ver que os escribas estão aí acusando a Jesus, afirmando que ele estava possesso, e que também ele expulsava os demônios pelo poder do maioral dos discípulos. E diante dessa acusação procedente dos escribas, o Senhor Jesus oferece 3 respostas. E a primeira resposta está aí no versículo 24 ao versículo de número 26. A primeira resposta que Jesus dá a eles é que o reino dividido, ele não subsiste. Portanto, Satanás não pode agir dividido e subsistir. A segunda resposta, meu irmão, que Deus está dando a essa indagação, a essa acusação, a segunda a resposta que ele dá é a seguinte: o Senhor Jesus responde que aquele que entrar na casa do valente é preciso primeiro amarrá-lo. E Jesus, quando entrou neste mundo, ele venceu o inimigo. O inimigo, se Jesus entrou neste mundo onde o inimigo exerce domínio, é porque primeiro ele venceu o inimigo. A vitória de Jesus começou desde o seu nascimento, ao longo do seu ministério, no deserto quando ele foi tentado pelo diabo, e especialmente na cruz de Cristo. De tal forma, meu irmão, que a vitória sobre o inimigo não é uma ação humana, mas uma ação de Jesus em seu poder e em sua graça. O Senhor Jesus é aquele que venceu todos os nossos inimigos, que venceu a morte, que venceu o diabo, nos proporcionando então, querido, essa vida eterna.
Mas a terceira resposta que Jesus oferece aos escribas é com referência à blasfêmia. Quando o Senhor Jesus afirma que as várias blasfêmias são perdoadas, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não é perdoado neste mundo e nem no mundo vindouro, como diz aí o versículo 28 ao versículo de número 30. Interessante que o evangelista Mateus, no capítulo 12, no versículo 32, ele vai afirmar o seguinte: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe é isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ou seja, o pecado contra o Filho do Homem, ou a blasfêmia contra o Filho do Homem pode ser perdoada, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser perdoada. Queridos, e aonde está a origem desse ensinamento? Essa origem, a origem desse ensinamento está lá no Antigo Testamento, especialmente no terceiro mandamento, que diz: não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E a grande inquietação, a grande indagação é: o que significa blasfemar contra o Espírito Santo? O que significa este pecado? O que era este pecado para o qual não se tem ou não existe perdão? E eu quero apresentar para você, primeiramente, aquilo que não é blasfêmia contra o Espírito Santo, para depois mostrar para você o que é então essa blasfêmia contra o Espírito Santo. Primeiro, blasfemar contra o Espírito Santo não é ser incrédulo, porque muitas pessoas que vivem na incredulidade, não acreditando em Cristo, não acreditando em Deus, posteriormente podem passar pela experiência da conversão e ser perdoado esse momento de incredulidade, e então ter o seu nome escrito no livro da vida. Blasfemar contra o Espírito Santo não significa perseguir a Cristo, porque eu e você sabemos muito bem que Paulo era um grande perseguidor dos cristãos, era contra o Evangelho de Cristo, mas Paulo passou de perseguidor para um evangelizador, para um anunciador desse Evangelho. Ele passou pela experiência da conversão e foi pela graça de Deus perdoado, e foi pela graça de Deus salvo, tornando-se um instrumento de Deus para abençoar aquelas pessoas, e a mim e a você, no mundo que nós estamos vivendo. Blasfêmia contra o Espírito Santo, meu irmão, também não é nutrir diante de algum tempo alguma dúvida teológica ou doutrinária. Muitas pessoas ficam inquietas porque nutre dentro do coração alguma dúvida, se julgando estar indigno diante de Deus. Mas não é isso que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Você pode ter uma dúvida teológica, você pode ter uma dúvida doutrinária, mas pedindo ao Senhor Deus que te dê entendimento, que te dê sabedoria, o Espírito Santo pode abrir o seu coração e você ter sanada essa dúvida teológica, essa dúvida doutrinária. Então, pastor, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Nós podemos afirmar, meu querido, que blasfêmia contra o Espírito Santo é uma espécie de apostasia, rebeldia, agressiva contra o Senhor. A blasfêmia contra o Filho do Homem, como afirmou o evangelista Mateus, é perdoada. Mas a blasfêmia do Espírito contra o Espírito Santo, ela não é perdoada. E vamos entender isso aqui. O Senhor Jesus, Ele realizou a sua obra objetiva de salvação aqui neste mundo. Quando
ensinou, quando deu a vida na cruz, quando ressuscitou dentre os mortos. As pessoas, então, que blasfemam contra Jesus, não interferem nessa obra de Jesus. Ela foi realizada com perfeição, foi realizada lá no passado e cumpriu todos os seus atos cabais. O Espírito Santo, por sua vez, preste atenção, tem a função de agir internamente, de forma subjetiva nas nossas vidas, porque é Ele quem regenera o nosso coração, é Ele que nos convence dos nossos pecados, é o Espírito Santo que nos conduz a Cristo para crermos no Senhor Jesus Cristo. Quando a incredulidade em relação à afrontosa, as pessoas rejeitam, se opõem a essa ação do Espírito Santo, essas pessoas estão então oferecendo, ou melhor, fechando a porta para a aplicação da obra de Deus em suas vidas, em seus corações. Aí isso sim é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E um texto que ilustra muito bem isso que nós estamos falando, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é a apostasia espiritual, é o texto de Hebreus, no capítulo 6, do verso 4 ao verso de número 8. Quando lá o texto vai dizer, você pode ler na sua casa depois, a respeito daqueles que foram iluminados pelo Espírito Santo, receberam iluminação especial, tiveram muitas oportunidades diante da palavra de Deus, mas não chegaram a ser verdadeiramente regenerados pelo Espírito Santo. Se tornaram participantes do Espírito Santo porque no meio do povo de Deus desfrutaram de muitas obras do Senhor, mas não se tornaram de fato os regenerados pelo poder do Espírito Santo. Tais pessoas, meus irmãos, provaram do dom celestial, porque tais pessoas experimentaram das dádivas divinas e a graça de conviver, até mesmo conviver entre o povo de Deus. Mas tais pessoas não chegaram a se alimentar da verdadeira salvação. Essas pessoas também provaram do dom celestial. Provaram as coisas mais sublimes da graça de Deus, participando das ações do Espírito Santo, mas apenas na periferia, sem chegar a uma experiência verdadeira de regeneração, de conversão. Agiram de maneira resistente, desprezaram a graça de Deus, ofenderam a obra do Espírito Santo em seus corações e dessa forma não se tornaram efetivamente parte do povo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o que leva essas pessoas a assumirem uma posição de blasfêmia diante da ação do Espírito Santo em seus corações? O que faz essas pessoas pensarem dessa forma? Talvez o preconceito, talvez o orgulho, a levianidade de se tratar as coisas de Deus sem arrependimento, sem reconhecer que estamos diante de um Deus que nos revela as nossas fraquezas, como foi feita com o profeta Isaías, quando ele estava lá, Deus, eu estou perdido, eu vi o Senhor, eu habito num povo de lábios impuros. Queridos, quando estamos diante da presença do Senhor, a manifestação do Senhor na nossa vida, nos revela quem nós somos. E esse revelamento nos leva ao temor do Senhor. Como diz o próprio autor dos Hebreus, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Deus nos chamou para amá-lo sobre todas as coisas. Diante das várias ações bondosas de Deus no nosso coração,
e nas nossas vidas, diante do chamado da graça, diante do sacrifício de Jesus por nós, do amor de Deus nos demonstrado, nós precisamos responder em fé, em temor, em experiência cristã e entrega ao nosso coração, em direção à soberana e amorosa chamado do Senhor. A presença do Filho de Deus neste mundo gerou impactos. As pessoas reagiram diante da presença, diante do Senhor. E é a mesma forma, naquele tempo, reagiram blasfemando contra o Filho de Deus. Ainda hoje, elas têm blasfemado contra o Evangelho, a pregação do Evangelho do Senhor. Alguns reagem dizendo: trata apenas de uma loucura, porque tais pessoas ainda continuam em seus próprios caminhos e não se veem como de fato o Senhor vê. O Senhor quer transformar o coração, o Senhor quer transformar a vida, mas para isso precisamos reconhecer quem nós somos. Os escribas assumiram a postura de blasfêmia, conviveram com Jesus, tiveram oportunidades diversas, mas resistiram, fizeram acusações indevidas contra o Filho de Deus. Da mesma forma, nós temos visto pessoas dessa forma, têm visto a presença do Senhor, têm vivido a manifestação da graça do Senhor, têm experimentado da ação graciosa do Senhor, mas ainda entendem que não devem entregar a vida ao Senhor. E a cada dia que passa, meu irmão, é um dia a menos. A cada dia que passa, é um dia a menos que se aproxima da volta do Senhor Jesus Cristo. E se você não estiver preparado, infelizmente você não entrará no descanso que o Senhor tem preparado para as suas ovelhas, preparado para os seus. Então, ao invés de você ficar pensando que o Evangelho é loucura, ao invés de você estar blasfemando contra a igreja, contra estes que têm pregado, anunciado o Evangelho do Senhor, que você possa receber esse Evangelho, que você possa receber o Senhor Jesus Cristo, para que você possa desfrutar do descanso que Ele tem para cada um daqueles que são tementes a Ele. Mas a terceira coisa que eu vejo nesse texto, meu irmão, minha irmã, é que a presença do Filho de Deus nesse mundo, que gerou muitos impactos, ele gera também um impacto importantíssimo, necessário, apresentado pelo Senhor Jesus aqui. Sabe qual é? É a possibilidade de um relacionamento entre um homem pecador, finito, com Deus santo, com Deus eterno. Então, terceira consideração que eu quero trazer para você e para mim nessa hora, que a presença do Filho de Deus na terra, ela abriu a possibilidade de um homem pecador com Deus santo e eterno. A presença do Senhor abriu a possibilidade de reconciliação, de comunhão com o nosso Deus, com o nosso Pai Celestial. Os versículos de número 31 a 35 vai narrar isso para nós. O ser humano em si, ele tem um grande problema, que é a falta de relacionamento com Deus. E quando esse relacionamento com Deus é restaurado, nós somos elevados a uma comunhão verdadeira com Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus, perceba, como nós vimos no estudo anterior, na mensagem anterior, acabara de chamar os 12 discípulos, chamou para que eles estivessem com o Senhor Jesus, estivesse com Ele, aprendesse com Ele, desfrutasse da presença de Deus em suas vidas. Mas por que Jesus chamou 12? Você já parou para pensar nisso? Por que Ele não chamou 8? Por que Ele não chamou 10? Por que Ele não chamou 15? Jesus chamou 12, exatamente fazendo uma relação com as 12 tribos de Israel, que indicava a totalidade do povo de Deus.
O que o Senhor Jesus está nos mostrando na escolha dos 12 é que aqueles 12 estariam assumindo a liderança espiritual do povo de Deus, e que essa liderança partiria de um relacionamento, de um convívio, de um aprendizado com Jesus. Não seria tão somente como os escribas defendiam a prática e a resposta a algumas regras, seriam, antes de mais nada, um relacionamento com Deus. Prova disso que foi de um relacionamento com Deus, de um convívio com Deus, de um aprendizado com Deus através de Cristo, que o Evangelho do Senhor Jesus chegou até a mim, chegou até você, e hoje nós somos salvos, lavados, remidos no sangue de Cristo. Foi através do relacionamento daqueles 12 com a pessoa bendita do nosso Salvador que nós encontramos a nossa salvação, que fomos alcançados pela graça do Senhor. E hoje essa missão é minha, essa missão é sua, essa missão é nossa. Nós que já fomos alcançados pela graça de Deus, nós temos a missão de anunciar a Cristo, de cumprir os propósitos de Cristo, para que outras pessoas também possam ser alcançados pela graça do Senhor Jesus. O Senhor Jesus expulsou demônios, revelando que a ação de Satanás na vida das pessoas é uma usurpação, porque o homem foi criado por Deus para ser habitado por Deus e não pelo inimigo. A presença do Senhor Jesus no mundo anuncia essa oportunidade de relacionamento do ser humano com Deus, porque Deus se colocou entre nós, Ele se habitou entre nós, tabernaculou entre nós, trazendo graça, movendo graça sobre a nossa vida. Quando os escribas ainda acusavam Jesus, e Jesus respondia, de repente chega alguém dizendo: olha, a tua mãe, os teus irmãos, as tuas irmãs estão aí fora. E Jesus então, meus queridos, pergunta: quem é minha mãe? Quem é os meus irmãos? E em seguida, ele aponta, ele olha para as pessoas que estavam ali dizendo: vocês são os meus irmãos, as minhas irmãs, a minha mãe. E ele acrescenta no versículo de número 35, que todos aqueles que fizeram a vontade do Pai, este sim é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. O relacionamento sanguíneo é muito forte. O relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais, é muito importante. E quando esse relacionamento é sadio, quando esse relacionamento é gostoso, quando esse relacionamento é bom, saudável, ele permanece. Mesmo que pessoas estejam morando distantes umas das outras, por causa de mudança de trabalho, por causa de estudo, por causa de qualquer coisa que seja, mas quando há oportunidade de se estarem presentes, eles vivem esse momento com intensidade, eles vivem esse momento como um momento gracioso, bendito entre eles. Mas que o Senhor Jesus quer mostrar para mim e para você, através desse texto, que o relacionamento que Ele veio trazer ao mundo, entre o ser humano e Deus, supera este próprio relacionamento de família. Viver esse relacionamento familiar é bom, é aprazível, é gostoso, mas o relacionamento que Deus quer nos mostrar é um relacionamento que vai nos proporcionar uma comunhão inteira com o Senhor. Há uma preparação para irmos encontrar com o nosso Deus, encontrar com o nosso Pai Celestial. Isto porque existe nesse relacionamento de fé entre nós e nosso Deus uma união ainda maior, mais forte do que um relacionamento interpessoal que nós temos aqui. Queridos, nós precisamos restabelecer o nosso relacionamento com Deus, nós precisamos
ter uma renovação de aliança com o Senhor nosso Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis, nós estamos vivendo tempos a qual nós não sabemos o que vai acontecer conosco, nós estamos enfrentando um momento de pandemia. Hoje você pode estar bem, hoje você pode estar com nenhum sintoma do coronavírus, do Covid-19, mas amanhã você pode acordar, você pode levantar manifestando as coisas que o coronavírus traz para você, pode manifestar em você algumas coisas provenientes da contaminação desse vírus, e infelizmente isso pode te levar um dia pior ao outro, levando você até a morte. E a pergunta é: como está o seu relacionamento com Deus? Você está preparado para que, se você for contaminado, se for da vontade do Senhor, que essa enfermidade te leve a óbito, você está preparado para encontrar com o Senhor? Você tem feito a vontade do Senhor na sua vida? Ou quem sabe lá, um acidente, ou algo que venha te acontecer, que você perca a vida de uma hora para outra? Será que você está preparado para encontrar com o Senhor? Para encontrar com o nosso Pai Celestial? Perceba que essa história aqui, narrada no versículo 31 ao versículo 35, ele narra para nós que que a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus vieram ter com ele. Mas ele diz: quem são os meus irmãos? Verso 32, muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Então ele respondeu dizendo: que a minha mãe e os meus irmãos, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo os olhos pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e os meus irmãos. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Muitas pessoas vão à igreja, muitas pessoas estão indo à igreja, mas verdadeiramente elas não restauraram a sua comunhão com o Senhor. Muitas pessoas estão correndo atrás de Jesus pelo momento que está vivendo, pelo que está enfrentando, mas ainda não decidiram por completo entregar as suas vidas ao Senhor Jesus. E não perca tempo, querido. Fazer parte de uma igreja, ser inscrito no hall de membro de uma igreja, não te garante a salvação eterna. A salvação eterna, ela nos é garantida quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, quando nós restauramos essa comunhão com o Senhor, quando nós fazemos a vontade do Senhor. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor. Nós precisamos restaurar a comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Porque é somente através da comunhão com Cristo Jesus que nós chegaremos ao céu, que nós entraremos para bodas do Cordeiro. Mediante Jesus Cristo, porque mediante Jesus se cria essa comunhão, uma comunhão que é permanente, que permanecerá na glória, no céu, para todo sempre. Jesus está dizendo: todo aquele que pratica a vontade dele é irmão, é irmã, é mãe, é família dele. Praticar a vontade do Pai é crer naquele que o Pai enviou, é crer em nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador. A presença do Filho de Deus na terra abriu a possibilidade do homem pecador ter um relacionamento com Deus Santo, com Deus Eterno, com Deus Criador de todas as coisas. Queridos, eu quero terminar essa meditação dizendo que abençoados e felizes são aqueles que, com o impacto da presença do Filho de Deus nesse mundo, se ajuntam à família da fé, que experimentam do relacionamento com Deus. Felizes são aqueles que hoje em diante
ou que hoje, diante da pregação do Evangelho, não são impactados como os zombadores que dizem: é loucura, isso é coisa de louco, e blasfemam contra a pregação, contra o Espírito Santo. Mas felizes são aqueles que são impactados com a presença de Jesus Cristo. Felizes são aqueles que fazem a vontade do Pai. Felizes são aqueles que se tornam discípulos de Jesus, que se relacionam com Jesus, que experimentam da bênção do Senhor. Eu quero terminar fazendo uma pergunta para você. Como você tem reagido diante das manifestações do Filho de Deus nesse mundo? Você tem reagido como: isso é coisa de louco, isso é loucura, isso é coisa de doido? Ou será que você tem reagido diante das manifestações do Filho de Deus, blasfemando contra o Espírito Santo? Eu não sei como você tem reagido, mas o meu desejo é que diante das manifestações do Filho de Deus nesse mundo, você possa cada dia mais estar em comunhão com esse Cristo, que tem poder para salvar todo aquele que nele crê. Estamos passando por um momento muito tenso, esse momento de pandemia. As pessoas olham para esse momento e dizem: onde está Deus? Onde está o Cristo? Outras pessoas olham para esse momento e dizem: eu não falei? Cadê esse Deus que é amor, que é todas as coisas? Mas outras pessoas também olham para esse momento e entendem que o Senhor Jesus é isso tudo que a Bíblia diz que é. Entendem que o fim se aproxima e eles precisam estar com as suas vidas restauradas, que a comunhão com Deus precisa estar em dia para que eles possam receber a coroa da vida eterna. Como você tem reagido diante das manifestações do Filho de Deus? Quero terminar dizendo a você: reaja da maneira certa. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Restaure o seu relacionamento com o Senhor Jesus. Cumpra a vontade de Deus, porque fazendo assim, você entrará na família do Senhor, entrará no descanso do Senhor. Vamos orar? Grandioso Deus e eterno Pai, queremos agradecer ao Senhor, porque a Tua palavra é bendita, porque a Tua manifestação neste mundo tem trazido salvação, tem trazido arrependimento, tem trazido comunhão àqueles que estão perdidos. Estamos vivendo um tempo difícil e nós precisamos cada vez mais nos apegar ao Senhor. E aqui estivemos diante de um texto que mostra para nós as reações que as pessoas no passado tiveram mediante as manifestações do Senhor. Ó Deus, não permita que no nosso entendimento possamos achar que isso é loucura ao Evangelho do Senhor. Não permita, ó Deus, nós blasfemarmos contra a ação do Espírito Santo, mas que o nosso coração possa se encher de tal forma que nós possamos obedecer à vontade do Senhor sobre as nossas vidas e sermos, ó Pai, sermos enxertados na família do Senhor. Ó Deus, abençoa a vida de cada um de nós, abençoa as nossas famílias, abençoa-nos, ó Pai, durante essa semana, que a manifestação da Sua graça possa ser vista na nossa vida mais uma vez.
Pai, essa é a nossa oração. E nós a fazemos em um nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, possa ir de encontro àqueles que estão, ó Pai, com familiares enfermos, que estão, ó Deus, contaminados com a Covid-19, que o Senhor possa usar de misericórdia, que o Senhor possa estar usando de graça e a manifestação da cura do Senhor possa se fazer na vida destes. Ó Pai, aqueles que infelizmente perderam algum ente querido, que o Senhor possa estar consolando nesse momento, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um deles. Ó Pai, e aqueles que ainda não foram contaminados, que não estão contaminados, que o Senhor, ó Deus, nos guarde, que o Senhor nos proteja, para que não possamos, ó Deus, contrair esse vírus, mas se contrairmos, possamos descansar e entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Deus, nos abençoe durante essa semana, é a nossa oração, e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, nós queremos agora nesse momento estar impetrando a bênção, que você possa estender as suas mãos, para que possa receber a bênção nesse momento. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, esteja conosco, esteja com o povo de Deus, espalhado por sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Queridos, nós estamos encerrando esse momento de culto, de adoração, de louvor ao Senhor nosso Deus. O nosso desejo é que o Espírito Santo de Deus possa estar te abençoando e que diante das manifestações do Filho de Deus aqui nessa terra, você possa estar cada vez mais convicto que você tem a sua comunhão restaurada com Deus, para que você possa então desfrutar do descanso que Deus tem para você. Fique na paz e até um próximo momento, se assim Deus nos permitir.